Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a abordagem psicoterápica Internal Family System, também conhecido como IFS. O criador dessa abordagem se chama Richard Schwartz. Ele trouxe essa abordagem a partir da experiência clínica dele. Quando ele estava com o paciente no consultório, ele começou a perceber que cada paciente era composto de partes que pensavam totalmente diferente uma das outras na mesma pessoa. Então, uma hora o paciente defendia um ponto de vista, outra hora ele defendia um outro ponto de vista. Então ele começou a perceber que eram como se fossem verdadeiras subpersonalidades. Cada subpersonalidade tinha pensamentos, sentimentos, sensações e emoções completamente diferentes. Então ele começou a ter curiosidade, ele começou a se debruçar para conhecer qual era a função daquelas partes naquele sistema. E ele realmente ia mergulhando, investigando com curiosidade, com compaixão, buscando entender o que aquelas partes, qual era o objetivo, qual era o trabalho delas para aquela pessoa, qual era a função que aquela parte ocupava na vida daquela pessoa. Então ele foi percebendo que cada parte tinha um objetivo de manter aquele sistema equilibrado. A questão basicamente é quando as partes que compõem a mente, que ele não entende a mente como uma unidade, como algumas outras abordagens, ele entende a mente como uma multiplicidade, e que cada parte daquela mente, ela tinha uma forma de perceber aquele sistema, aquele cliente. E o objetivo e todas as ações que aquelas partes executavam era para proteger e harmonizar aquele sistema. Todos nós temos nossa mente composta por multiplicidade, a partir do ponto de vista dessa abordagem. Não é necessário ter nenhum tipo de experiência traumática ao longo da vida para que a gente se perceba com dúvidas, ações, pensamentos contraditórios. O convite dessa abordagem é que a gente olhe para essas dúvidas, para esses pensamentos, para esses sentimentos e mergulhe com curiosidade, entenda e busque entender qual é a função dessa dúvida, a função desse sentimento no sistema. Em casos de pessoas que passaram por traumas mais rígidos, principalmente na primeira infância, o limite entre essas partes é mais rígido. Então você começa a perceber que as pessoas se transfiguram, né, na sua frente. Ela tem um comportamento na hora, fala uma coisa na hora, e na mesma hora que você contrapõe algo que aquela pessoa está falando, ela se transfigura com postura corporal, com os olhos, com um semblante, de várias formas, com timbre de voz. Então é importante para o terapeuta que tem essa abordagem como uma lente, é necessário que fique atento para o tônus, para quem está na sua frente, com quem que você está conversando, com quem que está ali, com quem que deseja aquela mudança. Porque se você tem essa noção com quem você está falando, o terapeuta não fica perdido, que uma hora ele está falando em uma direção e uma hora vai falando em outra direção. O sistema interno familiar, o Richard dividiu em 3 categorias, que são os gerentes, que são os bombeiros e os exilados. Os gerentes são as partes que têm organizado o sistema. São aquelas partes que fazem com que a gente funcione o nosso dia a dia, que a gente tenha uma agenda, que a gente saiba o que a gente vai fazer, o que a gente vai acordar, o que a gente tem que planejar. Tem tudo sob controle. O bombeiro já é a categoria que ela é mais ativa, ela é mais reativa. O gerente, ele é proativo, ele vai em direção a fazer coisas, produzir coisas, criar coisas, e os bombeiros, eles são reativos. Então, para ser reativo, é necessário que o primeiro tenha tido uma catucada, uma provocada. Então algo na vida acontece
e aquele sistema se sente ameaçado e aí o bombeiro ele reage àquela ação. E como é que ele reage? Ele reage comendo, dormindo, ele reage agredindo, sendo mais agressivo. Então ele reage de formas extremas, ele é mais extremo do que o gerente, porque ele não quer permitir que o sistema seja inundado por alguma emoção. Ele não quer permitir que aquela dor aflore. O exilado. Exilado é a parte da mente, a parte do sistema que foi exilada, foi posta de lado. É algo que dói tanto que para o sistema poder dar conta da sua vida, ele precisou ficar lá cristalizado, encapsulado, exilado. Só que não dá para proteger sempre o exilado. Então a vida acontece alguma coisa, tem uma catucada ali, e aí o exilado ele sente aquela dor. Uma vez que ele sente aquela dor, ele aciona logo o bombeiro para que alivie aquele sistema. E aí os bombeiros entram em ação. E essa é a dinâmica da multiplicidade da mente. Uma hora os bombeiros estão presentes, uma hora os exilados estão presentes. Quanto mais a gente é estimulado em questões dolorosas da nossa vida, mais os bombeiros atuam. Então a gente precisa ficar atento e ficar observando que cada parte tem a sua função e cada parte tem um propósito. O que a gente precisa é acompanhar no nosso cliente o que está acontecendo, né? Nenhuma parte é boa nem má. Todas elas têm um único objetivo: manter o sistema em equilíbrio. E a gente vai buscar com curiosidade investigar aquele equilíbrio. A questão às vezes é que elas se polarizam também. Então assim, quanto mais tiverem misturado, quanto mais vocês forem observando a dificuldade entre perceber quando é um gerente, quando é um bombeiro, mais fundido está. E o mais importante dessa abordagem é que o tratamento, o processo de cura, ele só se dá através do self. O self é a conexão que a gente tem. A conexão que a mente faz de algo mais puro, de algo que sabe o que faz, o que é melhor para o seu sistema, que traz compaixão, criatividade, conexão, curiosidade. Ele está ali para fazer com que o sistema ele consiga desenvolver todo o seu potencial. E é por meio dessa conexão com o self que todas essas categorias da mente, elas conseguem ser redimidas. Elas não somem, elas simplesmente deixam de ocupar papéis extremos. E aí elas conseguem ter um processo mais natural. E aquela pessoa, de forma saudável, consegue ter comportamentos no seu cotidiano mais adaptativos. São comportamentos que são coerentes à situação. Não é exagerado nem desproporcional. Você já viu algum comportamento que alguém fala assim: nossa, isso é desproporcional, por que você tomou determinada conduta? Você vê no seu paciente: por que você tomou determinada conduta? Não faz sentido aquilo. É porque na verdade você não estava no seu self, você estava reagindo a uma dor que de alguma forma te provocou. Pode ser que essa dor não seja clara, que ela não seja consciente, mas o seu sistema ele sabe, então ele se reorganiza para não te magoar, não te ferir, não te transbordar em emoção. E você, durante esse vídeo, conseguiu reconhecer suas partes? Um abraço e até a próxima!